Isso mesmo, Homero. Bom dia para todo mundo que acompanha o Acorda Cidade a partir de agora. Sextou e é dia de Vem com a Suprema. Você pode acompanhar o programa agora também pelas redes sociais, no Instagram, @Rádio Cidade JF e também no @Eu Sou Suprema. Hoje a gente vai conversar com Sidney Júnior, formado em fisioterapia na Suprema em 2022, e hoje ele tem uma clínica de fisioterapia. Sidney, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, espectadores. Eu que agradeço muito o convite, tanto da Suprema quanto de vocês. É um prazer estar aqui hoje. Para falar um pouquinho da Suprema, né, que foi durante muito tempo a minha segunda casa. Então é sempre um prazer estar de volta e estar em qualquer lugar falando dessa instituição que eu tanto gosto e acompanho. Muito bom, obrigada pela participação. Para a gente começar o nosso papo, então, Sidney, como que aconteceu essa paixão descoberta pela fisioterapia e aí logo em seguida também a escolha da Suprema para fazer a faculdade? É assim, no ensino médio eu tinha duas paixões. Uhum. Eu tinha o esporte e tinha carro. Eu sempre gostei muito de carro. Sempre, minha vida inteira, desde pequeno, eram duas coisas que eu tinha pra brincar. Bola e carro, carrinho e tal. Sempre colecionei. Então eu tinha muito aquela dúvida. Vou trabalhar com esporte, eu vou fazer uma engenharia mecânica e trabalhar com carro. Nossa. Então sempre carreguei isso comigo, muita dúvida, sempre. E aí, no meu ensino médio, a escola que eu estudava fez um evento lá na escola e levou profissionais de diversas áreas. Então foi médico, foi advogado, foi psicólogo e foi um fisioterapeuta. Uhum. E aí, nesse evento, também foram engenheiros e tal. E nesse evento, a fisioterapeuta me chamou muita atenção pela forma dela de falar. Falou muito da fisioterapia aplicada ao esporte, que eu particularmente não conhecia. Sim. E aí eu entendi que lá, e aquele dia eu cheguei em casa e falei, pai, vou fazer fisioterapia. Olha só. E eu já tinha 2 primos na família que são fisioterapeutas. Tá. E assim, eles não atuam diretamente com a área do esporte, esportiva, mas atuam na área da traumato ortopédica ali. Então aquilo me chamou a atenção. Eu cheguei em casa nesse dia e falei, pai, vou fazer fisioterapia. E aí, nesse processo de vou fazer, vamos fazer o quê? Vamos fazer federal, vamos fazer outra prova. Aí sim, lógico, prestei o Enem. Uhum. E também fiz a prova da Suprema. E meu pai conhecia já um corpo clínico da Suprema, já tinha trabalhado com o Djalma, que é um dos diretores lá da faculdade. Legal. E ele sempre confiou no corpo clínico. E assim, eu acho que o diferencial maior da Suprema é justamente isso. Uhum. Ele é tão renomada pelo corpo clínico, pelos professores. Então, acho que a minha escolha, não me arrependo nada. Então, acho que partiu disso. E depois, coincidentemente, eu descobri que a palestrante, que foi a fisioterapeuta que me deu a palestra, que me convenceu, foi minha professora da Suprema. Olha só que que é a coincidência, Patrícia, que legal. A Patrícia Cardoso. Ela foi minha professora na Suprema depois. Uhum. E assim, depois que eu já tinha tido aula com ela, depois de um tempo que eu liguei os pontos, falei, foi a Patrícia que foi lá da palestra lá na escola aquela vez, uhum, e que me chamou a atenção. Que bacana. Então começou assim, de fato eu falo isso pra muita... Meu irmão hoje é acadêmico da Suprema, faz fisioterapia na Suprema. E assim, foi na época de escolha, foi assim, sem dúvida a melhor escolha que eu poderia ter. Muito bom. Como que foi a sua trajetória na Suprema como aluno? Você ingressou em que ano? Eu ingressei na Suprema em 2019. Uhum. E como que foi até você se formar? Então, eu comecei em 2019, né, entrei, e eu lembro até hoje, primeiro dia de aula. A gente teve uma palestra com o nosso antigo coordenador, que era o Plínio. Uhum. E aí, logo depois, a gente teve a primeira aula com a professora Karine. E ela veio perguntando, e aí, o que você quer? Qual área que você mais gosta? E assim, muitos colegas assim, eu quero passar a faculdade, vamos ver durante a faculdade e tal. E eu, desde a primeira aula, eu falava, eu quero a área do esporte. Então, assim, era algo que pra mim era muito certo, sabe? Uhum. E lógico que eu tava aberto a conhecer outras áreas, mas desde o início eu sempre falei que queria a área da esportiva. Muito bom. Então, assim, aí durante a faculdade eu vim moldando a minha graduação, cursos externos, todos pra área da esportiva. Uhum. Mas aí, enfim, avançando os períodos, aí teve a pandemia, eu peguei a pandemia no meio do meu curso. E aí eu acho que foi um diferencial muito grande da Suprema, que a pandemia não afetou muito os alunos, a gente teve uma continuidade boa do curso. Lógico que, assim, atrapalhou um pouco, porque é normal, mas eu acho que da forma como poderia ter sido lidar com a situação no geral, a Suprema lidou muito bem. Então a gente não teve grandes déficits, sabe? Uhum. E aí eu vim crescendo na área, vim gostando. E assim, a gente tá lá no ciclo básico, então você não aprende muito a área da esportiva ainda. Então a gente é ansioso, né, pra chegar. E você chega na área das matérias mais específicas, né? E aí começaram a surgir algumas oportunidades. E aí eu fui, assim, correndo atrás de liga, projeto de extensão. Isso tudo ligado também à Suprema, né? Tudo ligado à Suprema, sempre ligado à Suprema.
E aí, depois a gente desce pro estágio, né? Faz a nosso estágio lá na maternidade, que também é muito bom, a gente consegue abordar todas as áreas lá. E aí depois veio a graduação. E assim, a minha formatura não atrasou. Então, assim, eu acho que na época a gente tava com muito receio, né? Quando começou a pandemia. Sim. Putz, vamos atrasar e tal. Não atrasamos, formei no prazo certinho. Uhum. Mas assim, foi. E sempre os professores, sabe? Muito atenciosos, sempre prestando todo auxílio que a gente precisava. Então, assim, acho que foi. Eu, particularmente, só tenho a agradecer. Minha trajetória no foi muito boa mesmo. Eu sempre corri atrás ali de estudar. Igual eu falei, eu sempre tive um interesse muito grande pelo esportivo. Mas a gente também tem que conhecer outras áreas. Exatamente. Porque o que eu falo muito, por exemplo, eu atendo muito atleta. Meu público hoje basicamente é atleta. Eu atendo outros também que não são. Uhum. Mas às vezes o atleta ele tem um problema cardíaco, então você precisa entender um pouquinho de cardio. Às vezes o atleta ele tem algum tipo de câncer, então alguma coisa da oncologia você tem que entender ele também, que seja o básico e tal, Uhum. não é a minha área de fato, mas alguma coisa a gente tem que entender, porque Sim. o atleta em si, ele engloba outros fatores também que são de outras áreas. Então é algo que a gente precisa tá por dentro também. Eu acho que esse é o diferencial da Suprema, porque você entende de todas as áreas, você tem aula de todas as áreas, diferente de outras faculdades. Uhum. Que a gente deixa. Algumas áreas são esquecidas, você não tem esse aprofundamento em todas. O foco fica muito centrado em uma coisa apenas, Exatamente. né? Não abrange Exatamente. outras É isso áreas, daí. né? Exatamente. A gente recebeu, né, em outras edições do programa, vários professores, enfim, né, o corpo mesmo da Suprema, e eles sempre falaram, Sidney, desses pontos, né, diferenciais que a faculdade tem. Laboratórios, projetos, como que tudo isso, né, que a gente já falou, e você também citou um pouquinho, como que isso foi formando a sua graduação, como que isso foi agregando no seu aprendizado, e hoje você olha lá para trás e fala, pô, isso aqui foi diferencial, foi super importante e, de certa forma, te moldou como profissional. Assim, eu lembro direitinho do primeiro dia que a gente foi visitar a Suprema, o laboratório de simulação realística que a gente tem lá, é algo que na hora que você olha, impacta. Porque, assim, é muito, muito tecnológico, e assim, chama muita atenção aos nossos olhos aprender naquele laboratório, ter aula. Então, assim, no primeiro período você já tem contato com ele, então é algo que te brilha aos olhos. E, assim, é uma experiência muito boa você aprender diante de tantos equipamentos, de uma estrutura tão grande, sabe? Que legal. E não só lá, também tem os laboratórios de anatomia, que a gente também aprende nas peças totalmente atualizadas. Tem um laboratório de fisioterapia, que a Suprema, inclusive, acabou de melhorar ele. Olha. Chegou uns equipamentos de pilates lá agora que eu vi. Muito bom. Então, são diversos laboratórios que englobam e favorecem ainda mais a nossa graduação. E assim, não é um laboratório que ele vai se moldando para cada matéria e tal. São vários laboratórios. Então, é tudo bem dividido, tudo bem distribuído. Eu acho que isso vai ajudando muito a gente. Então, e além disso, tem a parte, igual você falou, dos projetos. Eu acho que o ponto alto da minha trajetória até hoje, uma trajetória curta ainda, tem 2 anos de formado, mas foi o JF Vôlei. Eu era fisioterapeuta do JF Vôlei. E quem me abriu as portas pro JF Vôlei foi a Suprema. Olha. Quando eu tava no 5º período, se eu não me engano, teve um projeto. Eu vi que a Suprema tinha feito uma parceria com o JF Vôlei. A Suprema sempre patrocinou, sempre apoiou. E aí, em conversa com o Dirceu e com o próprio Thiago, a gente comentou: e aí, Thiago, você acha que vai surgir alguma coisa? E o Thiago já sabia que eu gostava dessa área esportiva. Ele falou: cara, acho que vai surgir. Olha que massa. Acho que vai sair um projeto. E aí, na hora, eu me interessei muito. Eu e um outro colega da minha classe, a gente se interessou muito. E tiveram mais 2 alunos da Suprema também. A gente prestou a prova, fizemos a prova para entrar no projeto de extensão e fomos aprovados. E ali foi meu primeiro contato, de fato, com a fisioterapia esportiva. A gente estava saindo de uma pandemia, o JF Vôlei tinha saído de uma campanha que o time tinha subido para a Superliga A, tinha sido campeão, mas não tinha tido retorno, investimento, então teve que se manter na Superliga B. Sim. Perdeu os jogadores todos, todo o plantel, e estava recomeçando. Então foi muito bacana ter aquela experiência. E aí, eu lembro que a gente começou em outubro, começamos um trabalho com o pessoal da base, avaliação e tal. E quando foi dezembro para janeiro, a gente iniciou o trabalho com o time adulto profissional. Muito bom. E aí, assim, a minha trajetória no esporte começou ali, foi o primeiro contato de fato que eu tive. E aí, quem me abriu as portas foi a Suprema, foi o projeto de extensão. E aí, depois, em fevereiro, quando se encerrou o projeto de extensão da Suprema,
Aí o JF Vôlei me convidou Olha. para continuar lá como estagiário deles. Aham. Aí já não tinha nada a ver com o projeto. Legal. E aí eu continuei até o final da temporada, que foi abril. Aham. Então, Muito assim, a minha bacana. trajetória como estagiário no JF Vôlei começou com a Suprema. Então, eu falo, a Suprema me abriu as portas Sim. para esse projeto em si. Muito bom. E assim, é a faculdade de ciências médicas, né? E Exatamente. tem tudo a ver com esporte. Sim. Uma coisa anda muito do lado da Exatamente. outra, né? Para quem não é atleta, Sidney, né? Como a gente aqui é, Aham. a gente não é. Como que a fisioterapia pode influenciar no nosso dia a dia, melhorar nosso corpo, tratar às vezes alguma dor? Como que é para quem não é atleta? Eu falo muito que a fisioterapia ela tá muito ligada à parte de movimento. A fisioterapia ela nada mais é do que movimento. Uhum. Então, no seu dia a dia, tudo que você faz em movimento. Então, desde acordar, você dorme em movimento, você mexe à noite na cama, ninguém dorme estático. Aham. Então, levantar todas as suas atividades de vida, suas necessidades, tudo é em movimento. Sim. Então, a fisioterapia agrega muito a isso. A gente trabalha, não só a área, igual eu falei, da esportiva, a área da traumato, mas todas as áreas de terapia hoje trabalham com o movimento. Uhum. A área da cardio, a área respiratória. Legal. Então, o foco hoje em dia da fisioterapia é o movimento, em qualquer que seja a área. Então, se você... A gente até tem até uma frase, eu esqueci agora quem que era o autor, mas que é: se você tem um corpo, você é um atleta. Eu acho que é muito isso, sabe? Você faz muito movimento, você trabalha em movimento. Uhum. E mesmo se você já é um idosinho, você não trabalha mais, você faz suas atividades em movimento. Sim. Quaisquer que seja a necessidade que você tenha. Você, de alguma forma, você se movimenta. E a fisioterapia tá ali para isso. Para te ajudar, para te auxiliar. E hoje a gente vem acompanhando, né, Sidney, às vezes até uma mudança de pensamento das pessoas, né? De começar a fazer um exercício por causa da saúde, mas lá pensando quando a pessoa foi idosa, né? Não priorizando, de certa forma, um modelo de corpo, coisa do tipo. É isso que você falou, né? Exatamente. Tem crescido muito esse cuidado, essa parte das pessoas se importarem mais com o movimento, se tornarem mais ativas. E tem muito a ver com isso. E a fisioterapia também vem crescendo muito nesse âmbito. Nessa parte, a gente chama... É muito melhor você prevenir do que remediar. Exatamente. E quando eu falo isso, eu não falo só de lesão esportiva. Eu falo do dia a dia. É melhor você prevenir uma artrose, é melhor você prevenir uma artrite, um AVC, Sim. um infarto. Isso tudo é o exercício que vai te trazer. Então, o exercício é o melhor remédio que você pode ter pro seu corpo. Perfeito. Aqui hoje você tem uma clínica, você atua na área de fisioterapia. Tem alguma coisa, alguma ligação com o esporte? Como que é a sua atuação hoje em dia? Hoje eu tenho uma clínica, né, que inaugurou agora, tem muito pouco tempo, tem um mês. Inclusive, até tive que sair do JF Vôlei por conta disso. Olha. Ia me tomar muito tempo, então eu acabei saindo. Mas hoje eu atuo basicamente, 90% com o público esportivo. Eu atuo muito dentro da área. Eu tenho, assim, um paciente ou outro que não é do esporte, uma idosinha ou outra, que eu gosto também. Mas, assim, hoje a maioria do meu público é 100% esportivo. Lá na clínica também a gente atua com foco, porque, assim, quando eu falo esportivo, existem diferenças da fisioterapia esportiva de um clube e de uma clínica. Lá, quando eu falo esportivo, é qualquer pessoa que pratica um esporte. Desde musculação, beach tênis, futebol, tênis, corrida, tudo isso engloba no esporte. Até aquelas pessoas que querem se tornar ativas, se manter ativas, às vezes só um spinning na academia, ou uma zumba, que seja uma aula de dança. Então a gente trabalha muito focado nessa área para manter as pessoas em movimento, fazer um trabalho preventivo. Mas hoje a minha atuação é voltada para essa área mesmo, a área do esporte. Para quem está acompanhando a gente, quer saber um pouquinho mais sobre sua atuação, sobre a clínica, tem alguma rede social que você queira passar? Tem sim, tem a minha, que é Sidney JR Físio. O Sidney é SIDINEY, JR Físio. Boa. E o arroba da clínica é soma.físio. Perfeito. Vai estar também aí nas redes sociais da Suprema, da Rádio Cidade, para você acompanhar. Para a gente encerrar, Sidney, o Vem com a Suprema de hoje, qual conselho você daria tanto para alunos de fisioterapia, quanto para a galera que está acompanhando a gente e pensando nesse curso? O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que para quem é acadêmico de fisioterapia, é que você não se torna um profissional apenas quando você forma. Você se torna um profissional a partir do momento que você entra na faculdade. Então, você ingressou, você já se torna um profissional, você já começa a construir a sua carreira profissional a partir dali. Então, às vezes, um colega de classe seu, no futuro, pode ser o seu sócio, pode ser o seu chefe, pode ser um parceiro. Então, você vai ter indicações. Professores, às vezes, te indicam.
E assim, eles vão te observando ao longo da faculdade. Sim. Então, para quem está na graduação hoje, o meu conselho é esse. Se torne um profissional a partir do momento que você entra na faculdade, a partir do momento que você inicia a sua graduação. Isso vai fazer total diferença depois que você for formado para você ingressar no mercado de trabalho. E para quem está pensando ainda em vir para a área, acompanhar fisioterapeutas da área, entender como é que funciona um pouco a fisioterapia, ver a beleza que é essa profissão que tem crescido tanto ultimamente. Sim. E as pessoas estão mudando um pouco o pensamento da forma que a fisioterapia tem sido aplicada. Então, assim, eu acho que é uma profissão que tem muito a evoluir, muito a crescer e que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma das profissões mais bonitas hoje que a gente tem aí no mercado. Muito bom. E como você falou, junta um monte de área também, Exatamente. né? Você tem que saber de várias coisas, Exatamente. né? É muito ampla a fisioterapia. Então, assim, às vezes, eu lembro direitinho colegas de classe, às vezes, falando que entrava na faculdade e não conhecia o tanto de leque que a fisioterapia te abria. Então, assim, as pessoas não imaginam a quantidade de área que a gente tem de atuação dentro dessa profissão. Muito bom, Sidney. Foi um prazer te receber aqui no Vem com a Prazer foi Suprema meu. de hoje. A gente se encontra numa próxima. E o Vem com a Suprema volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã, para você saber mais um pouquinho sobre o curso de fisioterapia e também sobre os outros cursos da Faculdade Suprema. Acesse o site suprema.edu.br e também no Instagram, @euSouSuprema. Foi um prazer, Sidney. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, gente. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda Cidade de hoje.